Boa noite novamente, pessoal. Só para registro, hoje, sexta-feira, 20/8/2021, aula de Eletrônica Digital 2. Nós vamos Boa noite. Boa noite de novo, né, Luiz? Para enganar todo mundo. Senhores, só vou fazer uma conferência rápida para quem está presente aqui na sala de aula, só para registro. Bruno Martielli, Brian, Fernando Figueiredo, Felipe, Gabriel e Yuri, Luiz Fabiano, Luiz Ribeiro e o Ubi Anderson. Dr. Bruno, ok. Bom, gente, a semana passada eu comecei a parte de lógica sequencial com vocês. Nós falamos a respeito já do primeiro circuito, que nós falamos do chamado Latch RS, ou Set Reset, Reset Set. Hoje a gente vai dar continuidade e já, se tudo correr bem, a gente já vai começar já a ter uma ideiazinha de aplicações, só para ter uma visão geral de que mundo vocês estão entrando. Bom, pessoal, deixa eu ver onde que eu estou. Legal, Dr. Elter, boa noite. Boa noite, Luan. Boa. Senhores, vou estar abrindo aqui já a apresentação. Deixa eu ver, eu jogo para cá, vou jogar para a tela de cá, que está melhor. Apresentare, tela inteira, compartilhar ecrã. Boa noite, Dr. Igor. O áudio agora ficou bom, hein, Luan? Melhorou um pouquinho, né? Tá limpinho. Pra você ter uma ideia, eu estou escutando via caixinha de som sua. Ô, louco aí. Beleza. Senhores, na aula passada, então, a gente deu uma passada geral, né? Deu uma analisada e fizemos os testes no nosso primeiro LET RS. Gastamos um tempinho considerável, né, gente, para fazer uma análise funcional, para entender como é que funciona esse zigue-zague de entradas e saídas dentro do nosso amigo flip-flop. Nós já começamos a perceber que já existe um atraso referente à parte de funcionamento, ou seja, a informação gasta um tempo para ser processada e estabilizar a saída. Hein? Senhores, o negócio está feio. Acabei de receber uma notificação aqui de um outro ex-aluno que a galera roubou o padrão elétrico onde ele estava trabalhando. Bom, complicado, vamos embora. Gente, continuando aqui, aonde nós fizemos uma entrada, fizemos uma sequência bastante grande de testes entre a entrada RS até a saída QQ barrado estabilizada, gerando um ciclo de leitura e releitura até a hora que o nosso sistema estabilizasse, e a hora que estabilizasse, a gente fazia a leitura da saída, e essa saída a gente verificava se era válida ou não válida para o nosso sistema. Todo mundo lembra disso, senhores? Todo mundo em silêncio? Você pode repetir só esse finalzinho que você falou aí, Heron? Se lembra do zigue-zague da análise que nós fizemos, aonde que a gente gerava uma informação de entrada, gerava uma informação de saída anterior, depois começava o zigue-zague de leitura para ver o que acontecia dentro do nosso amigo LET. Sim, até ele estabilizar, né? Isso. Tá. A gente dava uma volta, 2, 3, não interessa, até a hora que ele estabilizasse o valorzinho aqui. Sim. Logo em seguida, gente, o que nós fizemos? Como sobrou um tempinho, a gente pegou ele e adicionou um novo grupo de mais uma sequência de portas lógicas, nesse caso aqui a porta lógica E, aonde que o objetivo dessa porta lógica E era garantir uma estabilidade no sistema. O que significa isso? O nosso sistema, ele só vai funcionar ou ele só vai começar a fazer alterações quando essa entrada C ela for alterada.
Eu até brinquei com vocês, na realidade, que aqui não é controle. Esse C do inglês, na realidade, que a gente usa com maior frequência, é da palavra clock, que faz a parte do controle dos nossos sistemas aí digitais, principalmente com o sistema de frequência que faz o controle digital. Bom, senhores, isso foi a aula passada. Nós paramos aqui. Hoje, senhores, eu já vou dar início à seguinte situação. Esse flip-flop aqui é o nosso, na verdade, esse daqui que a gente estava estudando é o chamado Latch RS. Foi o primeiro, foi ele que deu origem a todo o estudo desse conceito sequencial. E no final das contas, até hoje existe para comprar esse componente, tá, senhores? Ele é utilizado ainda até hoje. Nós encontramos ele para comprar, nós ainda trabalhamos com ele em algumas situações. E dentro de alguns componentes eletrônicos, gente, ele tem ele dentro dele, para vocês terem ideia. Vocês já chegaram a fazer algum trabalho com algum professor aí do chamado Circuito Integrado 555? Eu lembro do nome do componente, acho que até do componente, Irã, mas de ter feito algum trabalho, não. Não, provavelmente alguns professores devem ter passado alguma teoria ou alguma coisa parecida. O nosso amigo 555, ele é um sistema de multivibrador astável, multiestável, biestável. Nós conseguimos fazer uma quantidade gigantesca de circuitos de temporização e geração de onda com ele. O legal, gente, é que lá no miolinho dele existe um componente igual desse daí, um flip-flop, um latch, set reset, lá dentro do nosso amigo 555, para fazer ele funcionar. Muito show, viu, gente? Muito show. E, na realidade, ele faz um sistema de onda quadrada, ele pode fazer um temporizador, liga, conta um tempo, desliga, liga, conta um tempo, liga, conta um tempo, energiza. Ele pode fazer várias formas diferentes de sinal, do jeito que a gente precisa. Muito show, gente. Muito, muito, muito versátil o componente. Dá para fazer muita coisa com ele. Bom, senhores, só que no final das contas, nós percebemos na hora que nós fomos fazer a tabela verdade desse carinha aqui, que no final das contas existem algumas condições que não são agradáveis para a gente. Por exemplo, quando a gente criou a saída, ou quando a gente gerou uma saída indeterminada ou instável, que na realidade a gente não tem certeza de qual valor que está ali. Vocês lembram disso, senhores? Na hora que a gente fez a tabela, tinha uma condição lá que cada teste que a gente fazia gerava um resultado diferente do anterior. Sim. Isso. Então, o que acontece? Esse tipo de situação, gente, ele se torna, para mim, fazendo uma análise direta, desagradável. Ou seja, não é interessante para a gente ter uma condição que, no final das contas, a gente não sabe qual é o resultado. É claro, existem situações que pode se tornar interessante isso, um jogo eletrônico, para criar um dado eletrônico, para poder gerar valores aleatórios, ou alguma coisa parecida. Mas, todavia, tudo porém, no entanto, gente, como componente, torna-se desagradável para mim, no sistema, colocar alguma coisa assim. Bom, nessa hora, senhores, para poder fazer a correção desse tipo de sistema, ou desse tipo de coisa, ele foi aprimorado. O que significa isso? Eles pegaram esse circuito e melhoraram as características funcionais dele. Ou seja, para não criar uma saída indeterminada, a galera aperfeiçoou o conceito dele, e daí, gente, surgiu a primeira, ou o primeiro flip-flop digital do nosso conhecimento ou dos nossos sistemas. Gente, o flip-flop, ele nada mais é do que um aprimoramento do nosso flip-flop RS. Fala, doutor Luiz. Iruan, o flip-flop, ele é um circuito, assim, usado mundialmente? Digamos que um pouco mais do que isso, viu, meu caro? O negócio é tudo que nós trabalhamos hoje, tudo que é digital hoje que nós trabalhamos,
Dentro desse sistema digital tem flip-flop. E não é pouco, não. É muitos, muitos e muitos flip-flops. Perfeito? Entendi. Só que muitas vezes eles são camuflados pelo sistema. Por exemplo, igual eu comentei do nosso amigo Circuito Integrado 555. Dentro do Circuito 555 existe o LET RS. Só que você não precisa saber dele. Você analisa o circuito externo do 555. Entendeu? Uhum. Nesse caso, o 555 tem uma outra quantidade de informações externas a ele ali que você precisa se preocupar para gerar a informação que você queira no nosso amigo 555. Bom, gente, então o nosso amigo Flip Flop JK, nosso amigo John Kennedy, foi o primeiro flip flop que foi lançado como um aprimoramento do LET RS. É claro, gente, no final das contas, o sistema só foi aprimorando. Então, na realidade, o RS foi o primeiro, depois eles desenvolveram o RS controlado, depois do RS controlado surgiu o nosso amigo flip-flop tipo JK, que nada mais é do que um aperfeiçoamento novamente do nosso flip-flop RS ou do LET RS. É claro, gente, dá uma olhadinha, olha a diferença. Nesse caso aqui, a única coisa que mudou, olha o que mudou. Aonde que lá era uma porta E, aqui virou uma porta não E. Confere, gente, olha lá pra vocês verem. Beleza. Uma mudança bem bobinha. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui era não ou, lá utiliza não E. Aqui é E, lá utiliza não E também. Então, o que aconteceu? Eles simplesmente pegaram um circuito, mudou a porta. Só que nessa mudança de porta, gente, gerou um novo efeito, um novo fenômeno e uma quantidade bastante interessante de sistemas ali dentro agora funcionando. Detalhe importante, não sei se vocês estão reparando, gente, dá uma olhada. Aqui eu tenho só o RS na frente que tem a realimentação, confere? Agora, no nosso amiguinho JK, eles fizeram a realimentação dobrada. O que significa isso? Eu tenho um circuito de realimentação interno e também existe um circuito de realimentação externo. Ou seja, pessoal, só para vocês entenderem a bagunça que é para fazer uma análise num negócio desse aqui, você vai ter que levar as informações daqui, da saída, para duas entradas diferentes do circuito. Duas do Q barrado e duas do Q. Uma vai lá atrás e a outra vai cruzando aqui pelo meio. Entendido, senhores? Bastante chatinho para fazer uma análise aqui junto com vocês, mas quem tiver tempo e quiser brincar de fazer isso, eu recomendo vocês fazerem a mesma coisa, tá, pessoal, que eu fiz aquele do LET RS, só que aqui vai demandar um pouco mais de energia e um pouco mais de tempo. Fala, Luiz. Pero, mas, assim, no caso, o bit ele estaria voltando para não E? É informação, viu, Fabiano? Ô, Luiz Fabiano, o negócio é o seguinte, eu tenho uma informação 0 na minha saída Q, essa informação 0 vai ser escrita na entrada aqui, na NAND do K, vai ser escrita também aqui na NAND do meio. É escrever, é bit, é informação escrita, zeros e uns, que vão, hora tá aparecendo na frente, hora aparece lá mais para trás. Entendeu? É bit mesmo. Não entendi muito bem, não. Digamos o seguinte, vamos criar a situação aqui, só para entender a brincadeira. Se eu tiver a informação, por exemplo, 0 e 1, o que representa 0 e 1? Um bit valendo 0 e o bit valendo 1. Só que se essa informação está escrita aqui, ela também tem que estar escrita aqui atrás, ela também tem que estar escrita aqui por dentro. Esse está escrito aqui, ele vai estar escrito aqui.
É fio. Se é fio, você concorda que é um curto-circuito? Como assim, se é fio no É curto-circuito? fio. É fio, 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 fio. Imagina Ah, você sim. pegar um pedaço de fio de cobre, eu liguei da minha saída da NAND aqui, que eu vou chamar de 2, por exemplo. 2 não é uma coisa boa para a gente colocar aqui, não. Vamos pôr, por exemplo, que eu tenho a NAND A, a NAND B, a NAND C e a NAND D. Eu vou pegar da saída da NAND C um fio, de verdade, um fio de cobre, conectar na saída dela e levar esse fio de cobre até a entrada da NAND D. Entendeu? Vou pegar um outro fio da saída aqui, vou soldar com estanho, vou levar lá para a entrada da NAND B. Se você parar e analisar, na lógica digital, 0 e 1, às vezes é meio xaropinho você fazer essa análise. Mas se no final das contas você pensar, seria o seguinte, 0 equivale a 0 volts, por exemplo. E 1 equivale a 5 volts. Se for uma família TTL, por exemplo. Ou MOS também, tanto faz. Se você tem um fio preso aqui, significa que você está jogando 5 volts aqui atrás também. Se esse fio está preso aqui, ele também joga 5 volts aqui dentro. Melhorou assim esse pensamento? Uhum. Entendeu? É fio que você está levando um potencial elétrico para onde você quer. Aí tanto faz na onde você liga. O importante é que você precisou, você ligou lá. No caso, a tensão não divide, né? Quem divide é a corrente, né? Também se divide a tensão, mas no caso da lógica digital, não divide nem corrente nem tensão. Entendi. Lógica digital é como se você pegasse o seguinte: você tem blocos de informação e esse bloco de informação ele é levado ou manipulado, entendeu? Você não tem perca, tem perca nele, mas no final das contas você, tipo assim, se a informação estiver vindo e o nível de tensão cair, a porta lógica restaura o nível de tensão para continuar o circuito, entendeu? Que bacana. Beleza. Fala quem falou junto com o Kiko, Eu falei que bacana. beleza? Vamos nós. Gente, continuando aqui. Nessa hora, pessoal, nesse aprimoramento que eles fizeram do RS, transformando em JK, vocês observam que só mudou um pouco a conexão elétrica, perfeito, jeito? E o tipo de porta. Então, como você mudou a conexão elétrica e o tipo de porta, por isso que mudou o nome. Virou, de vez do LET RS, se transformou no nosso amigo flip-flop JK, que é o primeiro que deu origem a toda a família de flip-flop que nós temos no mercado hoje. Aqui no curso, gente, nós estudamos, na realidade, somente 3 flip-flops. O JK, que é o pai de todos, que é esse daí, e mais 2 só que a gente vai ver até o final da aula. Certinho? Pessoal, não vou fazer aquela análise que eu fiz com vocês na aula passada, de ficar fazendo aquele zigue-zague muito louco aqui, que nós gastamos aí 3 aulas para analisar um flip-flop. Tá, gente? Para analisar um único LET, nós gastamos 3 aulas. Não vou fazer isso hoje, mas é importante o seguinte, gente, se alguém tem dúvida daquele processo de zigue-zague, eu recomendaria tentar fazer nesse aqui também, que ainda é simples, tá, gente? Que ele ainda é simples. Pessoal, mas vamos adiantar o expediente, que nem eu falei para vocês vão ter que acreditar no Iroan e na apostila. O nosso flip-flop JK, ele tem uma entrada de controle, tá, gente? Que aqui está dado como clock já, tá? O CLK. Uma entrada de controle, que significa essa entrada de controle, enquanto que ela estiver numa condição, ela bloqueia as portas, de tal forma que não deixa nada mais acontecer. Na outra condição, por exemplo, 0, ele bloqueia a porta, não acontece nada, e quando colocar a informação igual a 1,
ele libera a informação, ele libera o processo para o processo funcionar normalmente. Entendido, gente? Considerando esse daqui, então, um clock, gente, no conceito de habilita, desabilita, na condição habilitado, ou seja, ele faz a leitura do J e do K, ele gera, pessoal, a seguinte tabela verdade. Olha que tabela verdade interessante. Na condição 0, 0, J igual a 0, K igual a 0, a saída vai ser igual a QA. O que significa QA mesmo, gente? Que eu esqueci? Putz, aí você me quebra aí. E aí, senhores? Pergunta da prova. Essa é a primeira. Não, indefinido não, Nicolas. Indefinido realmente é indefinido. O A, a própria letra A, ela tem uma representação mesmo A. Esse A é a palavra que realmente interessa para a gente. Esse A, pessoal, ele tem o sentido de anterior ou antigo. Entendido? Ou seja, quando J igual a 0, K igual a 0, a saída que estava continua. Ele não altera a informação de saída. Ele mantém a minha informação estável. Perfeito? Eu não lembro se ter comentado esse QA na aula passada. Não lembra? Eu vou disponibilizar os nossos vídeos aí das aulas passadas esse final de semana, tá, pessoal? Aí você pode até conferir lá de novo. Eu comentei, pessoal, na hora que a gente precisou para fazer a tabela verdade. Só por curiosidade, deixa eu fazer dar uma entradinha aqui nos nossos documentos, aulas, Pelicano, disciplinas, apostilas, digital. Deixa eu ver se eu salvei aquele mapinha do Excel que a gente fez. Parece que eu não salvei, senhores. Não salvei aqui não. Aqui não está. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas, senhores, na aula passada, na hora que eu estava falando para vocês do Triano, não. Explorar propriedades, esvaziar, abrir. E nós estávamos fazendo a aula, senhores. Aí, na hora que a gente estava fazendo a aulinha da tabela, que para criar a tabela junto com vocês, aí eu criei um arquivo do Excel, e esse arquivo do Excel... Ah, senhor, não sei onde que eu deixei, não. Pode ser que eu mexi fiz direto no laptop. Se eu fiz no laptop, me parece que eu não estava no laptop, eu estava aqui no computador. Bueno, vamos nós. Senhor, depois a gente confere, mas tem lá na aula passada, a gente mexeu, só para confirmar. Esse Azinho, ele representa para a gente condição anterior. Ou seja, a informação que estava escrito em Q e Q barrado antes do processo começar. Perfeito? QA, gente, significa que o que estava no nosso flip-flop vai continuar no flip-flop, na saída. Ou seja, ele não vai alterar os valores de saída, ele vai manter constante o valor. Quando escrever 0 em J, 1 em K, escreve 0 na saída. Quando escreve 1 em J, 0 em K, vai escrever 1 na saída. Gente, quando escrever 1 no J e 0 no K, ele inverte a saída que estava. Ou seja, gente, nesse caso aqui, o nosso QA é interessante o seguinte: o QA significa que ele não altera. O que acontece, gente? A saída fica inalterada, não altera. O que vai acontecer? Ele armazena essa informação e essa informação fica armazenada ali por um determinado tempo, enquanto você não fizer nada. E do lado de cá, gente, ele inverte a
as saídas. Ou seja, se Q vale 0, Q vai valer 1. Se Q vale 1, Q barrado vale 0. Entendido, gente? Ele inverte os resultados lá da minha saída. Ou seja, era 0, 1, vai virar 1, 0. A partir da hora que jogar 1, 1 e J e K. Estendido, senhores? Tranquilo? Até o momento, sim. Beleza, então, senhores. Senhores, o que eu vou estar falando para vocês a partir de agora? Gente, o Nicolas também deu conforme, deu ok. Gente, o que eu recomendo para vocês agora? A seguinte situação. A partir de agora, senhores, vocês estão entrando no mundo de eletrônica digital, onde a quantidade total de informações que vocês vão ter que manipular, ela começa a se tornar cada vez maior. Isso, gente, não significa que vocês têm que decorar todas as informações, tá, pessoal? Isso é importante. Ah, Iron, não entendi nada da onde que veio essa tabela. Bom, aí eu concordo que você tem que ter o seguinte pensamento. Essa tabela que nós estamos mexendo, deixa eu trazer minha mãozinha para cá também. Essa tabela, a origem dela é este circuito. Acabou, senhores. Isso é importante. E a partir de agora, o que eu tenho que fazer? Se vocês estiverem utilizando o flip-flop JK, que é esse carinha aqui em cima, vocês têm que consultar essa tabela. Até um determinado momento, senhores, que de vocês consultarem várias vezes, ela vai se tornar uma informação de memória. O que significa isso? Vocês vão memorizar essa tabela e vocês vão lembrar dela. Tá, gente? Por uso, não por decoreba. Se tiver que decorar, gente, larga a mão. Não funciona assim não, tá, senhores? Decorar as coisas, para mim, é uma coisa, não é muito inteligente, não. Agora, se for uma coisa que você está usando, o teu cérebro vai decorar aquilo de um jeito ou de outro na marra, tá, senhores? Não vai ter muita opção, não. Tranquilo, senhores? Vamos dar um breakzinho aqui, vamos tomar um cafezinho. Eu, na realidade, estou precisando tomar um copo d'água, que o negócio, a minha boca está até margando, e encher uma garrafinha d'água para poder conseguir aguentar até às 11. Senhores, eu não vou fechar a sala de aula e também não vou parar a gravação. Então, eu vou desligar o meu microfone, vou desligar também aqui a câmera e recomendo que vocês também mantenham os microfones fechados, tá, pessoal? Daqui 10 minutinhos eu vou estar aqui de volta, aí a gente continua. Tranquilo, senhores? Vou nem fechar minha câmera, não. Vou fechar só o meu microfone. Até já, senhores. Vamos tomar uma aguinha aqui, tomar um cafezinho, depois a gente já volta e continua. Beleza.
O Bjornderson já tá frenético já. Como é que é, Luiz? Pode falar. O Bjornderson já tá frenético já aí. É... Andando um bora aí. Então, o cara tá gostando da. Não precisa Ih, da presença lá não, né, Iruan? Como é que é, Welter? Não precisa da presença lá de novo não, né? Não, se você der presença uma vez só, sabe-se que as 3 aulas são as minhas. Então já tá valendo, Ok. ok? Eu estou só acabando de enviar um texto aqui para o pessoal aqui. Aí eu já estou. Deixa eu falar aqui, quer ver? Ó, vou entrar em aula. Já. nossa, Irã, acabei lembrando um desenho que eu fiz de você no ano passado. Falei que eu vou mostrar pra você, até hoje não mostrei. E agora nem sei onde tá esse desenho. Ah, jogou fora, né? Vergonha. Ah, acho que tá guardado, hein? Pra falar a verdade. Fiz esse lá de chapeuzinho, barbinha, ficou tudo bonitinho. Agora não sei onde tá aí. Entendi. É, mas você vai achar jogadinho em algum lugar. Quer postar? Ah, eu acho Posso. que. Ah, eu vou postar não, hein? Daqui a pouco vai achar lá, espantando mosquito na cozinha, colocou para espantar ladrão na garagem. Ô, guerreiro, não é assim não, velho. Bom, senhores, vamos nós continuar mais um pouquinho. O B. Anderson falou que está querendo dormir já. Vamos sair correndo aqui para poder render a aula aqui. O B. É... Anderson igual o baiano. Bom, senhores, mas vocês têm que ficar mais espertinhos, hein, gente? Que eu acho que nesses próximos dias aí vocês podem se preparar que vai ter notícia que vai começar a aula presencial, tá, senhores? Então, deixa o emocional e a coragem preparada para poder bater cartão lá na escola, junto comigo lá, das 7 da noite às 11 e puxado. Credo. Nossa, Então tá bom. Senhores, continuando mais um pouquinho, porque eu quero já ver se é onde que a gente vai brincar mais um pouco. Gente, eu falei para vocês, a partir de agora, esse cara aqui, o nosso amigo Flip Flop JK, ele abriu as porteiras, gente, para uma quantidade absurdas de aplicações. Aonde que, na realidade, gente, o negócio explodiu no mercado de uma forma tão espantosa que em pouquíssimo tempo, gente, começou a ter tantas aplicações e tantos hardwares diferentes construídos e fabricados com esse carinha aqui, que no final das contas, eles pegaram o nosso amigo Flip Flop JK e a partir do Flip Flop JK, eles começaram a criar, gente, situações específicas com ele e criaram um outro Flip Flop. A mesma coisa aconteceu em outra condição. Eles pegaram o JK e usaram tanto ele que no final das contas criaram um segundo Flip Flop a partir desse cara aqui. Tá, gente? Só para a gente, então, continuar mais um pouquinho. Nicolas Breno saiu da reunião. Uai, dou conta desse zigue-zague de entra e sai. Continuando aqui, então, gente.
O JK, aí, o que aconteceu? Eles pegaram, gente, o nosso amigo JK, e eles perceberam que por um breve instante de tempo, na hora que você habilitava o clock, eles perceberam que gerava uma instabilidade no sistema. Ou seja, se na hora que o nosso flip-flop estava habilitado, viu, gente? Habilitado, alguma coisa acontecia na entrada J e na entrada K, esperado ou não esperado, essa situação de alteração, ele gerava uma situação de resposta muitas vezes não desejável. Entendido, gente? Ó, na hora que o clock permite, essa tabela é válida. Perfeito? Na hora que ele não permite, a saída, gente, fica na condição não alterável ou não alterada. Só que o que acontece? Num breve instante de tempo que você liberou o controle, ou seja, você falou, pode mudar JK. Gente, você vai escrever uma informação aqui, 00, por exemplo. Já está escrito, às vezes, 00 ali, e você dá o clock para ele fazer a leitura. Só que, gente, e se nesse meio do caminho gerar uma oscilação aqui no meu componente anterior, na entrada J, e gerar uma informação, por exemplo, um pulso igual a 1. Se ele gerar um pulso em J igual a 1 e K continuar em 0, ele vai forçar a minha saída para 1. Ou seja, se era 0, a partir de agora vai virar 1. Ou seja, gente, você vai forçar uma saída que você não queria, porque você queria que ficasse igual a 0. Então, pessoal, para tirar esse princípio de instabilidade no processo de chaveamento de controle, surgiu a primeira versão aprimorada do JK, que é o nosso amigo JK Mestre Escravo. O que significa esse JK Mestre Escravo? Gente, olha o tamanho do monstrinho que está ficando aqui agora. Dá uma olhada. Todo mundo está acompanhando? Ô, delícia. De novo, senhores, eu não vou fazer a leitura das portas daqui dentro do circuito para fazer o zigue-zague, senão vai ficar uma semana fazendo as coisas aqui. Gente, o princípio básico de funcionamento é o seguinte: comentar, desenho, LASP. Que cor tá? Tá verde. Então vou continuar verde. Verde é legal. Ele separou, gente, o nosso sistema em 2 grupos de circuito. O primeiro grupo de circuito é a entrada do sistema, que é a entrada aqui, tem JK e o nosso clock. Esse circuitinho aqui de cima, gente, ele é idêntico, tá, pessoal? Idêntico a um circuitinho aqui de cima, tá? Com pequenas alteraçõezinhas aqui no circuito só. O que acontece, pessoal? Na hora que eles fizeram essa parte aqui, qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte: na hora que o meu clock estiver em nível alto, por exemplo, ele está aqui em nível alto, ele vai permitir que a informação J e a informação K alterem os resultados do meu circuito na condição Q1 e Q1 barrado. Entendido, gente? Q1 e Q1 barrado. Legal. Enquanto que Tem isso, como repetir, lá? enquanto que o meu clock estiver em nível alto, ele permite que J e K alterem ou não os valores de Q1 barrado. Isso, gente, enquanto o clock estiver em nível alto. Mas na hora que o meu clock for para nível... Amém. Na hora que o meu clock for para nível baixo, gente, dá uma olhadinha aqui quem tem aqui embaixo no meu circuito. Que porta que é essa? Note. Uma porta NOT.
uma porta inversora. E, basicamente, o que a porta inversora faz? Inverte. Inverte. Enquanto que o clock aqui está alto, para o lado de cá, o meu clock vai estar baixo. Mas na hora que o meu clock aqui descer, o que vai acontecer do lado de cá? Aumentar. Exato. O que vai acontecer, gente? Na hora que o clock desce aqui na entrada, ele bloqueia as entradas J e K para funcionar. O que vai acontecer? J e K alteraram as informações de Q1 barrado. Se eles alteraram as informações de Q1 barrado, o que vai acontecer? Na hora que o clock descer, aqui na frente vai subir. O meu sistema vai atualizar as informações de saída a partir desse Q1 barrado. Ou seja, pode continuar do jeito que estava, pode inverter a condição do jeito que estava, tá, gente? Ou escrever uma informação definida. Por exemplo, eu quero que seja 1 em cima e 0 embaixo. É uma informação definida. Ou escrever 1 em cima, 0 em cima, 1 embaixo. Informação definida. Ou, gente, posso fazer o seguinte, lembra das condições do nosso amigo flip-flop JK? Ele pode manter a informação QA aqui, automaticamente vai manter a informação QA barrado aqui. Ou, a última possibilidade, QA, e ele pode ter a última opção, que ele manda inverter o estado das portas. O que estava, inverte. Essa tabela aqui, viu, senhores, que eu estou fazendo, ó. Ele pode escrever QA, ele pode escrever 0, pode escrever 1, ou escrever QA barrado na minha saída aqui, tá, gente? Dependendo da necessidade do meu circuito. Entendido esse conceito, gente? O que é importante que vocês saibam do conceito mestre-escravo? Em um tempo, ele escreve a informação aqui no mestre. Meu mestre vai gerar a informação que precisa. Quando o clock muda, o escravo atualiza as informações ali do meu circuito. Isso que é o importante que vocês precisam saber, gente, e lembrar do mestre-escravo. O que significa isso? O escravo seria o depois do NOT? Isso. Mestre é aquilo que você manda. Escravo é que depende exclusivamente do mestre. Uhum. Perfeito? Beleza. Perfeito, gente? Entendido? O que acontece hoje? Eu não entendi muito bem essa parte de trás aí, não, Iron. Digamos o seguinte, o Fernando, imagina a seguinte situação. Eu e você combinamos a seguinte condição. Eu vou receber a informação do chefe. Você vai ficar esperando. A hora que eu tenho certeza absoluta da informação, eu te entrego uma plaquinha e falo para você, leva essa placa em tal lugar. Você entendeu a brincadeira da brincadeira de trocar? Alguém manda a informação para mim. Muitas vezes pode vir um monte de bababá, um monte de gente falando, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Pode vir um monte de borracha. Na hora que o clock autorizar, ou seja, eu peguei a informação, anotei aqui. Na hora que o clock inverter, eu vou ficar, digamos o seguinte, surdo. Não interessa se tiver alguém falando no meu ouvido. Eu vou passar o cartão para você e esse cartão você leva para frente. Ou seja, mesmo que alguém continue falando para mim, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro,
você não precisa, nem vai escutar essas informações, que muitas vezes é ruído, informação indesejada, falha de contatos, falha de comunicação. Então, tornou-se uma brincadeira o seguinte, a informação está vindo, para aqui. Depois que tudo tiver resolvido, eu vou autorizar que essa informação passe. Só que na hora que essa informação passar, tudo que está para trás fica mudo. Aí essa informação vai para frente, tirando tudo que é possibilidade de ruídos do nosso sistema. Entendeu? Entendi. Aí lá atrás a informação, então, só muda a hora que o clock muda. Exatamente. Então, o clock é como se fizesse um sistema de duas mãos. O clock é a informação permite entrar até aqui. Esse aqui não está escutando, está quietinho, não pode fazer nada. Ele está só esperando. Na hora que o clock inverte, essa informação passa para a mão de cá. Do lado de cá fica bloqueado. Ele não pode fazer nada. Nada, 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 nada. E esse aqui leva a informação para frente. Entendido? Sim. Beleza? Bom, gente, para representar esse conceito de mestre e escravo, agora nós vamos representar uma simbologia um pouquinho diferente no nosso circuitinho. Vocês lembram na aula passada que eu desenhei para vocês o controle no flip-flop? Lá, gente, eu desenhei o controle de flip-flop para vocês como sendo exclusivamente um triângulo e vem o tracinho aqui. Confere? Ou não? Não lembra? Não tem problema. Depois eu vou disponibilizar o vídeo da aula passada. Vocês podem assistir 300 vezes se for necessário para poder localizar isso lá. Repete aí. Hã? Da setinha. Isso. Que na aula passada eu falei para vocês desse controle ou clock, que nada mais era, vamos pensar aqui, esse componente aqui, ó, ele tem a entrada J, a entrada K, e o clock ou controle nada mais é do que esse triângulozinho aqui, ó. A gente não escreve entrada controle ou entrada de clock. Ele representa por esse símbolo. Perfeito, gente? A partir daqui, a gente aprimorou, surgiu o chamado flip-flop mestre-escravo, aumentou o circuito ficou mais complexo, ficou um pouco maior, e para representar funcionamento ou a funcionabilidade desse circuito, gente, apenas criamos o circuito, a entrada clock, e colocamos esse inversorzinho aqui na entrada, para representar o chamado flip-flop mestre-escravo. Tranquilo, gente? Bom, senhores, então, basicamente, nós temos dois tipos de clock ou dois tipos de controle. Nós temos o que a gente chama de ativo em bordo de subida. O que é ativo em bordo de subida? Todos os flip-flops de cima que nós trabalhamos, eles são ativos em bordo de subida. Ou seja, na hora que o flip-flop sobe para 1, o que tiver que acontecer, acontece. Entendido, gente? Bordo de subida, o que tiver que acontecer, acontece na hora que sobe para 1. Esse daqui. Esse daqui, gente, é conhecido como bordo de descida. O que significa bordo de descida? Na hora que o flip-flop está em 1, ele não faz nada na saída. Ele atualiza as partes internas, mas na hora que o flip-flop, o nosso clock, vai para 0, tá, gente? Vai para 0, ele ativa ou ele atualiza as informações de saída. Então, esse daqui, bordo de subida, nesse outro caso, que é esse daqui do desenho, bordo de descida. Bordo de, gente, fica de borda, tá? Esse daqui, gente, o triângulozinho. Então, quando sobe para 1, é assim que ele atualiza as saídas.
Esse daqui, quando tem o inversorzinho na frente do triângulo, representa bordo de descida. Quando a informação está em 1, ele atualiza as informações de entrada. Quando ele desce para 0, ele atualiza as informações de saída. Tranquilo? Beleza. Vamos lá mais um pouquinho. Gente, só que aconteceu uma situação agora desagradável. Enquanto que o meu clock estiver em 0, vocês concordam que não pode alterar a saída? Ele criou uma proteção de tal forma que esse controle em 0 bloqueia as informações de alterar a saída. O JK pode alterar, mas como a entrada está bloqueada, não altera a saída. E se eu precisar, gente, fazer uma intervenção extremamente rápida na saída? E aí? O que acontece? Nessa hora, gente, prevendo esse tipo de situação, eles criaram os chamados JK com preset e clear. O que representa esse preset? O preset, gente, é uma entrada. Vamos nós aqui. Que nesse caso, o preset é uma entrada que fica em cima do desenho ou em cima da simbologia. Aonde que, pessoal, indiferente do clock, tá, pessoal? Ele não depende do clock. Ele é uma função independente. Ele pode forçar a minha saída para um resultado que eu queira. Independente de JK e o clock. Por exemplo, pessoal, eu preciso fazer um teste. E nesse teste, eu preciso começar com a informação igual a 0. Um controle, gente, só para começar com 0. Nessa hora, gente, eu tenho o clear, que força a minha saída aqui para 0. O meu preset força a saída aqui para 1. Então, gente, quando você precisar de uma informação aqui que seja definida e você não tem tempo para poder ficar dando clockzinho, fazer o JK, alterar eles de uma forma aí que você gere essa informação, principalmente que lembrem que dá um determinado ciclo de voltas ali, ele gasta um tempo para estabilizar. Se você não tem esse tempo, você quer ganhar tempo e você tem uma informação com certeza absoluta que você precisa, nós utilizamos esse preset para escrever 1 e o clear para escrever 0. Entendido, senhores? Sim. Gente, é como se fossem informações de segurança, tá? Quando você quer que escreve 1, mas está pouco se lixando do que está aí na entrada. Eu preciso fechar a porta. Então, você aperta esse preset para forçar a condição igual a 1, independente da entrada. E a mesma coisa com a informação igual a 0. Gente, nessa hora, eu abri o Proteus aqui, tá, senhores? Pessoal, nessa hora, o que acontece? Se eu pegar aqui um JK, Double Edge. Tá bom, isso aqui é fácil para a gente poder olhar. 74111. Dá uma olhadinha aí, senhores. Essa é a representação do nosso amigo flip-flop JK, entrada J, K, nosso clock. Observação, tá, senhores? Dá uma olhada na entradinha dele aqui. Ele não tem a portinha inversora, então esse aqui ele é um ativo em bordo de subida. Mas aqui a minha ideia é representar para vocês, ou mostrar a representação aqui do preset
ou nesse caso está escrito set, tá, pessoal? Preset ou set. E embaixo, aonde que tem o nosso clear ou reset. Tranquilo, senhores? Pode repetir, Bruno? Em cima é aonde que fica sempre o preset, ou também conhecido como set. Que ele escreve... Tanto faz o nome, né? Preset, set. É preset ou somente set. Embaixo fica o clear. Clear é limpar, né, gente? Limpar. Limpar é tirar o 1, escrever 0. Só que também, muitas vezes, ele pode ser reconhecido ou chamado de reset. Resetar. Tranquilo, gente? Ok. Pessoal, aí agora vem a simbologia. Não sei se vocês estão percebendo, apareceu uma bolinha aqui em cima e apareceu também a bolinha embaixo. O que representa essa bolinha? É a reversora. Inversora. Perfeito, vocês dois, uma inversora. Isso mesmo, Fernando. Fala mesmo com o Fernando. O Luiz ficou meio em dúvida aí, ficou meio com medo de falar. Deixa não. Isso mesmo, senhores. Isso aqui representam inversoras. Só que para a gente, quando aparece uma inversora no reset e uma inversora no set ou no preset, no clear, a gente tem que tomar cuidado, gente, no seguinte situação. Quando aparece a inversora, significa que ele é ativo em 0. Quando não tem a inversora, significa que ele é ativo em 1. O que representa isso? Um cuidado bastante especial, tá, gente? Que, por exemplo, se ele é um ativo em 0, significa que você tem que manter aqui em cima sempre energizado. Se a energia cair, ele escreve na saída. Entendido o pensamento? Se a energia cair, ele vai escrever 0 na saída. Não, o 7 escreve 1, entendeu? O 7 escreve 1 e o reset escreve 0. Probi. Lógico que probi. Lógico que probi. Bateria. Deixa eu pôr uns botões aqui. SPD. Launch Actor. Momentary Actor. Launch Actor. Senhores, estou construindo aqui um circuitinho. Roda baiana. Vou colocar esse daqui de cima para cá. Esse para cá. Esse para cá. Esse para cá. E eu preciso de mais um. Legal. Senhores, todo mundo tem o Proteus aí no computador? Sim, eu tenho. Beleza. Bom de trabalhar, viu, gente? Eu gosto do Proteus. Proteus, Multisim, tá, senhores? Os dois são muito bons para a gente poder trabalhar. Quem não tem um computador em casa, gente, não entre em pânico. Lembra que vocês podem utilizar os simuladores até online para celular, tá? Tanto para o celular, tá, pessoal? E outros recursos para vocês poderem trabalhar. Gente, coloquei uma bateria, tá? Aqui
do lado esquerdo. Essa bateria que está do lado esquerdo, vou colocar ela em 5 volts, tá, pessoal? Que eu estou trabalhando com a família TTL, é um 7411. Então, esse 74 é por conta da família TTL, Transistor Logics. Eles trabalham com 0 para 0 digital, 5 para o 1 digital, tá, pessoal? 5 volts. Gente, vou levar aqui a minha S1 para ser o meu 7. Minha S2, script, não vou pôr script aqui não. Minha S2 vai ser a entrada J. S3, meu clock. CLK. Meu 4, entrada K. Meu 5, SW5, meu reset. Tranquilo, gente? Pessoal, eu falei para vocês, esse carinha aqui, ele é ativo em 0. Se ele é um ativo em 0, obrigatoriamente, eu preciso manter ele sempre energizado. Então, no set e no reset, eu tenho que manter a informação igual a 1. Vou ligar o circuito, entrar no modo de simulação, tá, senhores? Ah, não acendeu. Por que o probe não mudou de cor? Acho tão bonitinho quando muda de cor os probes. Deixa eu mudar os probes aqui. Não gostei, não. Cancel, não é isso que eu quero, não. Eu quero componentes. Probe. Opa, não é pop, não. É probe. Hitting probe. Nossa, muitos probes. Big probe. Esse aqui é legal. Voltei, liguei. Ah, agora ficou bonitinho. Senhores, dá uma olhadinha no meu circuito. Liguei ele e ele forçou a seguinte condição de saída. 0 na saída Q, 1 na saída Q barrado. Então, gente, a minha entrada 7, o que ela faz? Ela força a saída para 1. Vamos fazer um teste. Ó, liguei, passei para 0. Vocês perceberam que na hora que eu passei para 0, ele força a minha saída Q para 1. Indiferentemente das condições de entrada, tá, gente? Observem que eu não alterei as condições de entrada. A mesma coisa acontece, gente, com o reset. Se eu jogar ele para 0, voltei, tá, senhores? Ele vai lá, ele força a minha saída Q para 0, indiferentemente das condições de entrada. Tá, pessoal? Indiferentemente das condições de entrada. É claro, se vocês pegarem o circuito e gerarem uma informação correta aqui na entrada, 0 em K, 1 em J, um pulso de clock, escreve 1. Se eu inverter, J em 0, K em 1, gerar o pulso de clock, ele inverte as saídas. Só que observem, gente, que vocês perceberam que para eu poder fazer a inversão de 0 e 1 aqui, eu tive que fazer um zigue-zague de componentes aqui na entrada? Ou seja, eu tive que ir lá, gente, e respeitar essa tabelinha. Ó, respeitar essa tabelinha. Então, na hora que eu acabei de fazer agora com as minhas portas lógicas, eu tive que respeitar essa tabela que fez eu gerar as informações que eu precisava ali. Tranquilo, senhores? Vamos fazer um teste, senhores? Só para vocês entenderem a brincadeira. Vou colocar 0, 0. Fala, Nicolas. Não, eu ia falar para você fazer o teste aí, justamente, colocar o 00 em JK E gerar os pulsos. E gerar os pulsos para ver se ele vai mudar a saída. Ó, QA, o que significa? Nossa, você acabou de apagar aí, pera aí, deixa eu tentar lembrar.
Você acha que o Iruano fez de propósito? Gente, QA significa que ele não altera as saídas. Perfeito? Vamos lá para o nosso Proteus. Nossa saída Q está em 0. Vou voltar para cá, para 0, ó, gente. J está em 0, K está em 0. Não importa quantos pulsos eu dê no clock. Vocês estão acompanhando o pulso aí, gente? Ele não altera a saída. Vou forçar 1. Ó, gente, inverti a minha saída. Vou dar pulso no clock. Está acontecendo alguma coisa? De novo, não acontece nada. Enquanto que J está em 0 e K está em 0, não interessa o clock. A minha informação ela fica inalterada. Ela mantém constante a saída. Não importa se a saída é 1, 0, igual está ali, ou 0, 1. Olha lá, gente. A saída não altera, ele fica constante. Perfeito até aí? Perfeito. Gente, próximo teste. Se eu pegar aqui agora, eu vou escrever 0J1K. 0J1K. Gerei o pulso. Bruno, não aconteceu nada. Gente, tá 0 e 1. Vou forçar uma informação aqui 1 para cima. Olha o que acontece. 0J1K. Gerou o pulso. Perceberam que ele força a minha informação Q para 0. Se está 0, 1, gente, não vai acontecer nada. Mas, se ele tiver 1, 0, ele força para 0, 1. Perfeito, gente? Se eu inverter 1 em J, 0 em K, saída Q está em 0. Se eu forçar agora no clock, olha o que vai acontecer. Ele força a minha saída para 1. Voltando. Se eu der outros pulsos do clock, não vai adiantar nada, porque ele já está estabilizado desse jeito a minha informação. De novo, se eu testar, se ele tiver em 0 a saída Q, ele força a saída Q para 1. Tranquilo, gente? Última condição, 1, 1. Q barrado. O que significa QA barrado? Inverte a saída. Exatamente. Joguei J. Esse eu acertava na prova. J está igual a 1, K está igual a 1, tá, gente? K1, J1. Olha o que vai acontecer na saída, gente, para cada pulso de clock. Meu clock está em 0, subiu para 1. Virou 0, 1. Todo mundo acompanhou? Na hora que eu gerar o próximo pulso de clock, ele vai inverter. Ou seja, entrada J igual a 1, K igual a 1, para cada pulso de clock, ele inverte a saída. Entendido, gente? O Euro, quando o J e o K estão em 0, aí a saída continua a mesma, né? Perfeito. 0, 0, ele nunca muda. Beleza, não, é isso mesmo isso que eu queria saber. 1, 1, inverte. Perfeito? Perfeito. Peraí, quando que ele inverte, Iruano, nessa situação? Não... J igual a 1, K igual a 1. Toda vez que o clock gera pulso, Ele muda. ele inverte. Você está vendo que eu estou mexendo só no clock aqui? Sim. Eu estou pondo a chavinha para cima, para baixo, para cima, para baixo. Toda vez que ela subir, inverte a saída. Subiu, inverte a saída. Tranquilo, gente?
E quando ele tá aí? 1501 mesmo? 0J. 01 e 10? Não, peraí, ó. 0J, 1 no K, força para 0. Vou escrever 1 aqui, só para você ver, ó. Ou melhor, tem que dar o 0 aqui. Gerei o pulso, ó. Tá vendo que eu forcei para 1 a saída? 0 no J, 1 no K, força a saída para 0. 0 no J, 1 no K. 1 no J, 0 no K, força a saída para 1. Entendi. Se não precisa entender, Luiz, o que vocês têm que lembrar? Precisou? Consulta. Precisou? Consulta. Lembra disso, gente? Precisou? Consulta. Pode contar o segredo para vocês? Vocês não precisam colar isso na prova. O Iruan não vai passar uma prova e mandar vocês decorar, gente. Eu não concordo com esse conceito de decorar informações. Vocês precisam aprender e aplicar informação. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar o exercício e essa tabela vai estar lá. Perfeito? Vai estar lá, gente. Essa tabelinha vai estar lá. O que vocês precisam aprender a partir de agora é olhar a tabela, olhar datasheet e pôr para funcionar. Gente, é ler manual e pôr para funcionar. Não existe mais essa história, tipo assim, eu preciso decorar. Gente, não tem como decorar todos os manuais que você nunca leu. Como é que você vai decorar uma coisa que você nunca leu? E pior, você acabou de instalar um equipamento, versão 1.0. Passou 6 meses, você teve que instalar outro. Já está lá na versão 6.0. Gente, significa que já mudou várias coisas foram atualizadas, erros e falhas foram corrigidos. Você tem um novo dispositivo na mão. O que você precisa fazer? Pegar manual, ler manual, põe para funcionar. Tranquilo, gente? Ok. Bom, senhores, só para entender uma brincadeira agora, de uma primeira aplicação do nosso amiguinho flip-flop, que vocês estão vendo. Esse circuitinho que vocês estão vendo aqui, gente, eu fiz só para poder mostrar o funcionamento do nosso amigo flip-flop JK. Mas esse flip-flop JK, gente, foi um dos primeiros que eu falei para vocês. Eu vou chamar aqui de interruptor digital. E o projeto. Nossa, pior que é foda, né? Hoje, antigamente, você pesquisava o interruptor digital, era facinho, aparecia o circuito flip-flop já na bucha. Agora tem que pesquisar inteiro. Com flip-flop JK. Cadê? Ah, senhores, não está aparecendo aqui agora mais no circuito, não. Mas, gente, só para vocês entenderem a brincadeira, o flip-flop JK, ele foi um dos primeiros flip-flops onde que já conseguiu permitir com que a gente conseguisse fazer um interruptor digital por toque, por exemplo, ou por botão. Até então, a gente precisava fazer uma tecla liga e desliga, onde você tinha que virar para cima e virar para baixo com 2 posições. A partir de um flip-flop, gente, JK, permitiu que a gente criasse um sistema de pulso único. Por exemplo, olha o meu clock. Gente, olha o clock. E eu coloque uma lâmpada na minha saída Q. Do jeito que está, a lâmpada está ligada. Se eu apertar o botão e soltar, a minha lâmpada apaga. Se eu apertar o botão e soltar, minha lâmpada está acesa. Eu não precisei mais, gente, criar um interruptor, liga e desliga. A partir de agora, eu criei um sisteminha de pulso. De pulso. Cada pulso vai fazer com que o meu sistema inverta o estado. Criou-se uma lâmpada, gente. Por exemplo, criou um interruptor de estado, onde que cada pulso você inverte o estado da minha lâmpada, por exemplo. Foi muito show, gente. Quando eles começaram a utilizar,
Na época, gente, o negócio foi até cômico. Se vocês imaginar a quantidade de abajur que apareceu na sociedade, onde que você tinha a carcaça do abajur, você encosta na carcaça do abajur, a lâmpada acende, você encosta na carcaça do abajur, a luz apaga. Vocês chegaram a ver algum desses, senhores? Nunca vi. Isso eu tô falando de quase 30 anos atrás, tá, senhores? 25. Mas, por exemplo, a televisão hoje em dia usa esse sistema para ligar e desligar, né? Na realidade, é um pouquinho mais inteligente que isso, tá, o Nicolas? Vocês estão tendo aula com o tio João Carlos, não estão? Sim. Então, na realidade, as televisões hoje, os nossos sistemas já não trabalham mais desse jeito, não. Ele tem um processamento lá na frente, não é só uma inversão de estado aqui, perfeito? Ele já tem todo um estudo aqui na frente, onde você apertar o botão, ele analisa o que você está fazendo com aquele botão. Se for o botão power, apertou e soltou rápido, ele manda ligar a televisão. Se você apertar, ele manda desligar a televisão. Aí, se você apertar e segurar por 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, ele vai aparecer, por exemplo, o menu de atualização ou o menu de programa, por exemplo. Entendeu? Já permite que você tenha uma capacidade de ter mais funções no único botão. Não é só tá. É bem mais sofisticado, então, né? Isso. Esse daqui que eu tô passando para vocês é os primórdios, tá? Então, esse primórdio, além do abajur, o que mais que você tem de exemplo? O que eu achei mais prático no comecinho foi o nosso amigo abajur. Gente, esse circuito que vocês estão vendo aqui, ele é um divisor de frequência. Show, hein, gente? Que vocês não esperavam, né? Pessoal, eu vou fazer agora... Todo mundo tranquilo, gente? Posso alterar o circuito já? Vou criar algumas situações diferentes. Vou parar a simulação. Tirei. Aqui. Senhores, vou dar uma pequena alterada aqui, tá, senhores? Eu não vou tirar o que não me interessa. Vou pegar o probe, tá, senhores? E vou fazer o seguinte. Vou colocar um probe mais perto aqui. E aqui, gente, atrás, eu vou ligar num P-Pulse. Cadê meu P-Pulse? Pulse? Não, D-Clock. Vamos pegar um D-Clock aqui. Gente, hoje, na maior parte dos sistemas, ele precisa de sincronismo. O que significa isso? Ele precisa fazer as coisas funcionar com um determinado intervalo de tempo. Na maior parte dos casos, a gente tem uma só frequência base, tá, gente? Por exemplo, o processador do teu computador. O teu processador do teu computador, ele tem um clock, uma frequência definida, fixa. Gente, é claro, hoje os processadores têm capacidade de alterar a frequência para economia de energia, tá, gente? Se você não precisa de toda aquela frequência, ele diminui a frequência para poder melhorar a eficiência energética. Mas o máximo que o teu computador vai processar a informação, gente, é a frequência do teu processador. O restante, gente, ele usa uma parcela dessa frequência. Só para vocês entenderem a brincadeira, esse circuito que vocês estão vendo aqui, JK, tá, gente? Ele é um divisor de frequência. O que significa um divisor de frequência? Ele pega a minha frequência original, gente, e divide por 2. Vou dar um play aqui. Não sei se vocês estão percebendo. O meu sisteminha que está em cima, ele pisca mais rápido. O que está embaixo pisca mais devagar. Confere, senhores? Sim. O que vocês estão vendo
na realidade, é metade da frequência. Em cima, gente, eu estou trabalhando com uma frequência igual a 1 Hz. Deixa eu ver aqui, só para poder falar para vocês. Isso correto. Em cima, eu vou pôr aqui 10, tá, gente? Ele piscar bem rapidinho. 10 acho que vai ficar muito. Eu vou pôr 5. 5 não, né? 5 é um número complicado. Mas 4. Gente, aqui eu vou pôr 4 Hz. Esses 4 Hz significa que essa lâmpada minha vai piscar 4 vezes por segundo. A lâmpada de baixo, ele passou pelo nosso flip-flop. Por exemplo, ele vai dividir essa frequência. Nesse caso, gente, ele dobra a parte do tempo, dividindo a frequência pela metade. Então, se aqui está trabalhando com 4 Hz, embaixo vai trabalhar com 2 Hz. Se eu dividir de novo, 1 Hz. Perfeito? O que significa isso, gente? Deixa eu ligar aqui no modo simulação. Enquanto que em cima, aqui no modo simulação, para vocês aqui, gente, na atualização da tela, ele fica meio retardado. Do jeito que estava melhor. Ele falha aqui, não sei se falhou para vocês, mas para mim ele está falhando aqui a imagem. Vou deixar no 1 Hz mesmo, gente, que gera uma atualização de imagem legal. Gente, enquanto que em cima pisca mais rápido, embaixo fica metade do tempo só. Metade do tempo não, o dobro do tempo naquele estado. Ou seja, metade da frequência. Se eu colocar outro desse daqui em cascata, ele vai pegar a frequência disso aqui e dividir por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Mais uma aplicaçãozinha. Tranquilo, gente? Beleza. Beleza. Beleza? Senhores, mais uma aplicaçãozinha. Essa aqui eu vou gastar um pouco, tá, senhores? Vou sacanear agora para vocês. Vou pegar aqui o nosso amigo 7432. Senhores, vocês conhecem 7432? Porta? Não lembro não, Euron. Porta ou? Porta ou. Senhores, deixa eu dar uma... Eu acho que eu vou mudar a projeção da tela, porque estou com dor no pescoço já, viu, gente? Ficar olhando de lado aqui. Parar a apresentação. Tela inteira. Cadê? Esse aqui. Deixa eu inverter as telas aqui, porque essa tela minha aqui é um pouquinho maior. Um pouco maior a tela, maior a qualidade da tela, além de ficar na minha frente. Não preciso ficar com o pescoção torto. Gente, vou dar uma mudada em algumas características aqui, tá? Nosso amigo, vou precisar de um outro também, que é o nosso amigo 7404. Vou precisar de um dele aqui. Deixa eu ver. Esse vai ter que ficar aqui. Estou bem no cantinho, só para não atrapalhar muito. O clock. Opa. Aqui. Liga aqui. Vai ficar mais fácil para mim. Sete, 4, 3, 2. Pô. Senhores, vamos fazer muita coisa não, senão vai dar trabalho para mim aqui, eu não vou ter que gastar muito. E a imagem já tá ficando bem pequenininha já, porque aí você aumentou bem a tela. Não, mas depois eu vou Você conseguiu compactar. compactar melhor aí.
Eu vou, já eu vou. Que na verdade, todo projeto que eu começo, eu dou um jeitinho de, tipo assim, eu vou lá e faço com que ele fique o maior possível a tela, aí depois que eu acabo de montar tudo, aí eu vou lá e começo a compactar tudo, entendeu? Beleza. Beleza, 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 acabei. Isso aqui para cá. Vamos deixar mais compacto aqui, né? Para vocês conseguirem enxergar tudo. Esse daqui eu não preciso. Vamos nós aqui. Para cá. Um pouquinho só. Acho que um pouquinho só não mata, não. Tananã. Acho que eu vou fazer diferente. Vou A fazer. música é boa. Gostou, né? Ah, eu curto um rockinho, viu? Essa aí é top, viu? Aí eu falo para vocês que eu gosto de bastante de muito, viu? Senhores, melhorou? Uxe, bem melhor. Senhores, só para vocês terem ideia o que o Coroan acabou de fazer, eu acabei de fazer um sistema de alarme. Gente, a SW1, SW2 são sensores, tá? Por exemplo, eu tenho um carro e eu coloquei nas duas portas do carro um sensorzinho e esse sensorzinho vai disparar um alarme, tá? Deixa eu dar play aqui, só para vocês entenderem como é que funciona a história. Gente, eu tenho aqui SW1 e tenho o SW2. Tá meio misturado aqui, gente. Deixa eu pôr o SW3 para frente. Pronto, só para ficar diferente, tá, gente? Pessoal, tem o SW1 e o SW2. Pessoal, lógica OU. Eu posso de pendurar um monte de portas OU em cima de porta OU aqui e criar várias e várias e várias entradas diferentes, tá? Não preciso mudar o circuito aqui final. Essa porta OU, gente, ela serve só para poder, tipo, ter a seguinte situação. Se SW1 ou SW2 ativar, liga o meu alarme. Pega ladrão, só para vocês terem ideia. Se por acaso, gente, aconteceu o seguinte, alguém foi lá e abriu a porta SW1. Olha o que acontece. Ativou o meu alarme dispara. Mesmo que a pessoa feche a porta, olha o que acontece. O meu alarme já está disparado. Se alguém mexer nas outras portas, o alarme está disparado. Gente, esse 1 aqui representa para a gente que o alarme está disparado. Ele não vai desligar o meu alarme até que o SW3 dê a ordem. Nessa hora, gente, o SW3 é um controlinho. Sabe o nosso controlinho para ligar e desligar um alarme, ou coisa parecida? Você traz o sistema de rádio para você com um contatinho de um relézinho, que esse relézinho gera o reset. Liguei. Gente, desarmei o alarme, rearmei o alarme. Está em 0. Se qualquer porta abrir e fechar... Gente, quando eu falo abrir e fechar, é o seguinte. Na hora que você põe o sensor, na hora que você começa a abrir a porta, o sensor já dispara. O sensor disparar, ele ativa o alarme e meu alarme vai ficar disparado, vai ficar tocando até você ir lá, ligar o reset e rearmar, ou seja, desligar o alarme e rearmar o alarme para o nosso sistema voltar a funcionar normalmente. Tranquilo, gente? E aí, gostar dessa aplicação aí ou não? Bacana. Esse alarmezinho aí dá até pra fazer brincando.
Uhum. Dá para fazer brincando, meu caro. 1, 2, 3 circuito integrado. Com 3 circuitinhos integrado, ó, um circuito integrado de lógica OU, ele tem dentro dele 4 portas OU. Deixa eu só dar uma virada na porta, que a porta por algum motivo virou cambota. Gente, ó, U3A, U3B, U3C e U3D. Esses 4 portas aqui, gente, estão no mesmo circuito. Então, na realidade, eu tenho aqui 4 portas OU no único circuito integrado. Isso significa que eu posso criar um gama, gente, bastante grande de entradas. Vê aqui embaixo, pra vocês verem, ó. Não, o carro pode ter 8 portas. Ó. Mas na verdade, não é 8, não. Ó. 2, Vai ser uma limusine. 4, 5. Não chega a ser uma... Porque é o seguinte, não chega a ser 8 portas, mas dá uma olhada. Gente, com as 5 portas lógicas, com as 4 portas lógicas, um só circuito integrado, gente, um só circuito integrado, eu posso vir e ter, gente, as 5 portas de um carro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Obrigatoriamente, gente, nós precisamos fazer essa interligação aqui, ó. Tá? Então, com os 4 circuitos integrados, um circuito integrado, eu vou colocar um principal ligado diretamente aqui no flip-flop JK. E os outros 3, gente, eu posso fazer essa lógica aqui, ó. Ou seja, com esse circuito que você comprar para esse carinha aqui, tirando os sensores, tá, gente? Tirando os sensores, você pode colocar nas 5 portas do carro. 2 portas da frente, 2 portas de trás e o porta-mala, por exemplo. Sem necessidade de comprar nenhum circuito integrado a mais, só os sensores. Sensor e fio. Tranquilo, gente? Um brinquedinho, gente. Simples pra caramba. Colocar um alarme onde coloca gasolina, que vai que a pessoa rouba gasolina, que dá caro demais. E tem gente que coloca, tá, meu caro? Nosso carro é pobre, nosso carro acaba não tendo. Mas se você pegar carros de nível mais alto, mais caro um pouquinho, tem também. Os sensores de alarme atuam em qualquer porta. Qualquer porta. Tanto o porta-mala, quanto a tampa do motor, tanto a tampinha de gasolina, quanto qualquer uma das portas, vidro. Aí tem um monte de sistemas que ele ativa também, além das portas básicas, das 5 portas básicas, de entrar e sair gente e porta-mala. E aí, senhores? Tranquilo? Tranquilo. Gente, eu eu fiz essas 2 aplicações para vocês, porque na realidade eu queria mostrar para vocês o seguinte. A partir desse JK, pessoal, a partir desse JK, surgiram então outros 2 flip-flops. Vou pegar aqui a apostila, maximizei. Gente, surgiram outros 2 flip-flops. Quais são os 2 flip-flops? Surgiu o nosso amigo flip-flop tipo T. O flip-flop tipo T, gente, eles fizeram o seguinte. Eles pegaram o nosso flip-flop JK, dá uma olhada, gente, e curto-circuitaram a ligação do J e do K. Isso significa que só vai existir, pessoal, voltando aqui em cima. Gente, o tipo T só vai usar a condição 0, 0, J igual a 0, K igual a 0, e a condição 1, porque os dois estão curto-circuitados. Confere, gente? Por ligação elétrica, eles ligaram o J e o K por um fio.
que acontece? Nunca vai acontecer que eles sejam diferentes. Então, o chamado T de toggle, tá, gente? Eles simplesmente curto-circuitaram J e K. Isso significa que J e K sempre serão 0, 0 ou 1, 1. Qual é a saída de tabela verdade para o flip-flop T? 0, 0 vale QA, 1, 1 vale QA barrado. Gente, que é o exemplo do interruptor digital que eu mostrei para vocês lá. Tranquilo, gente? Olha lá, senhores. Curto-circuitaram. Até errado aqui, ó. Que é T. Tranquilo, gente? Eles curto-circuitaram o J e K. O que acontece? A entrada T, quando ela vale 0, é QA. Quando ela vale 1, vira o barrado, QA barrado. Tranquilo, gente? É o interruptor digital que a gente fez. Curto-circuitou as duas entradas para poder fazer essa inversão. Para cada pulso de clock, quando T é igual a 1, ele inverte a saída. Bom, gente, nas próximas aulas, viu, pessoal, eu vou estar passando outras aplicações que utilizam esses flip-flops JK, T e o D no dia a dia, tá? Hoje, em especial por conta do nosso tempo, eu dei só 2 exemplos bem simples para vocês já começarem a ver que podem ter aplicações simples utilizando esses componentes. O próximo flip-flop, gente, é o chamado flip-flop tipo D. O tipo D, pessoal, ele fez o seguinte. Ele pegou a entrada D, já foi direto para J. Pegou dela, ligou em um inversor. E a partir de agora, gente, funciona o seguinte. Se D é igual a 0, a saída vai ser igual a 0. Se D é igual a 1, a saída é igual a 1. Bruno, para que serve isso, então? Se o que entra, sai. Se entra 0, sai 0. Se entra 1, sai 1. Gente, interessa o seguinte. Essa informação é controlada pelo clock. Se mandar escrever 0 e o clock desligar, nesse caso aqui, ficar ativo, o que vai acontecer? A minha saída é inalterada. Ela vai manter essa informação em forma de memória. Nosso flip-flop D, pessoal. Fala, Nicolas. É o alarme, no caso, né? Exato, foi o que eu utilizei lá do alarme. É um circuitinho de memória, gente. Ele vai manter a informação de memória até você gerar um novo pulso de clock com uma nova informação na entrada. Gente, circuito de memória digital. O que eu estou apresentando para vocês, gente, é o princípio das memórias RAM. Random Access Memory. Gente, isso daqui foi o começo para você armazenar 1 bit. É esse carinha que vocês estão vendo aqui, viu, gente? 1 bit é esse carinha. E você já imagina, gente, que hoje nós estamos aí, por exemplo, o Iruan tem no computador 16 gigabytes. Pessoal, negócio aí que haja flip-flop, tá, pessoal? Haja flip-flop. Meu gatinho tá cutucando as coisas debaixo da mesa, debaixo da cama. Senhores, tranquilo, gente? Esse daqui é o primeiro circuito onde que deu origem das chamadas memórias digitais, onde que nós temos, a partir de agora, a capacidade de armazenar 1 bit aqui. Imagina, gente, de 1 bit a 1 bit para poder armazenar 16 gigabytes.
bytes. Tá, pessoal? Aqui é um bit. Nas próximas aulas, gente, eu vou dar aula para vocês de memórias digitais. Aí eu vou ensinar para vocês como é que faz a memória inteira, como é que faz o sistema de controle, como é que faz o sistema de acesso. E para quem não sabe calcular, para transformar de bit para byte, de byte para bit, eu vou estar fazendo isso de novo, mesmo achando que o tio Júlio deu aula para isso para vocês. Confere, gente? Senhores, alguma pergunta, alguma dúvida? Até o momento, não. Tranquilo, doutor Igor. Muito bom. Gente, Tentando não dormir. não, perfeito, doutor. Eu já vou estar encerrando já a aula de hoje já, tá, gente? Senhores, voltando aqui no Proteus. Pessoal, eu recomendo vocês começarem a brincar, gente, com o Proteus. Tentem pegar aí Proteus, Multisim, não interessa o programa de simulação que vocês estejam trabalhando, tá, gente? Mas eu recomendo que vocês peguem um simulador, peguem um programa que vocês tenham o acesso a ele e comecem a brincar com ele. O que significa brincar com ele? Gente, utilizar o circuito, utilizar o nosso sistema. Gente, a partir das teorias que vocês estão aprendendo com os professores, a partir das informações que vocês estão vendo com os professores. Pessoal, para quê? Para que torne alguma coisa aplicada na vida de vocês. No começo, pessoal, pode se tornar até difícil, mas a hora que vocês começarem a brincar com isso, coloca a bateria, coloca a chave, coloca as coisas. Gente, vocês vão ver que o sistema vai começar a gerar uma resposta para vocês de forma amigável. Vocês vão começar a pensar soluções, os problemas do dia a dia, soluções que vocês conseguem fazer de forma acessível, tá, pessoal? Na questão do alarmezinho aqui, daqui, gente, vai para um circuitinho transistorizado, vai para um circuitinho à base de relé, para poder ligar uma sirene de, por exemplo, 120 decibéis. Gente, uma sirene de 120 decibéis, você escuta o carro disparar o alarme com uns 3 quarteirão, tá, pessoal? De tão barulhento que é aquele treco. O ladrão, se tiver ali, pessoal, é capaz de desmaiar o ladrão pelo tamanho e altura do barulho que uma sirene de 120 decibéis consegue gerar. E detalhe importante, pessoal, se no simulador não funcionar, significa também que na vida real tem uma chance muito grande de não funcionar. Características bastante interessantes, gente. Se vocês ainda não estudaram nada sobre isso, Indústria 4.0. O que a Indústria 4.0 está trazendo de inovador? Gente, honestamente, nada. A Indústria 4.0, senhores, ela está trazendo um conceito. Qual que é o conceito? Primeiro você testa, depois você gasta dinheiro. Primeiro testa, depois gasta dinheiro. Se funcionar aqui, aí você compra os componentes e monta real, gasta dinheiro, monta o real e vê se funciona de acordo com a tua aplicação real. Não funcionou aqui. Gente, se não funcionar aqui, a gente não gasta dinheiro com real até funcionar no simulador. Se o simulador funcionar, a gente gasta dinheiro, a gente compra. Perfeito, gente? Isso é o chamado uso consciente de energia. As pessoas não vão gastar dinheiro de forma desnecessária, não vão gastar energia com uma coisa que não gere um retorno ou que não gere realmente uma solução cabível ao processo, que já tenha pelo menos uma justificativa viável na produção. Tá, gente? Esse conceito EAD, né, Yuri? Verdade mesmo. Mas, assim, nesse mundo EAD, gente, graças à pandemia, acabamos, no final das contas, nos obrigando a mudar de uma forma meio que forçada para o mundo digital. Ou seja, usar o computador, usar o celular, usar o laptop, utilizar as mídias eletrônicas para poder ter a comunicação entre a gente.
usar a mídia eletrônica para poder mostrar a simulação, igual estou fazendo aqui com vocês, mostrar uma simulação, mostrar uma coisa. Gente, isso é a indústria 4.0. Evitar gastar dinheiro com uma coisa que não precisa ser gasto dinheiro. E na hora que você tem certeza, pelo menos uma certeza, no simulador funcionou, a gente gasta dinheiro, põe isso daqui para funcionar. Gente, e ver se na vida real isso aqui vai atender o que a gente precisa. Muitas vezes, senhores, nossos sensores e algumas características, no simulador ele é muito perfeitinho. Às vezes, na vida real, interferências, ondas eletromagnéticas e outras características podem não deixar esse sistema funcionar de uma forma agradável. Aí a gente entra para o protótipo real e põe para funcionar para ver o que dá. Senhores, dando por encerrado, vou dar um print da tela aqui, tá, senhores? Aí eu já vou postar esse desenho para vocês ali no Zap Zap. Print. Eletrônicas. Ó. O Júlio já até postou lá também, ó, gente. Senhores, está disponível lá agora, já coloquei lá no WhatsApp para a gente, tá, pessoal? Para quem viu esse circuitinho funcionando. Não vou deixar o sistema do Proteus, porque eu não sei qual versão que vocês têm, para todo mundo aqui acabar não funcionando em um, não funcionando em outro. Deixei a imagem, que a partir da imagem vocês vão conseguir remontar esse circuito e pôr ele para funcionar. Bom, senhores, por mim, já estou encerrando já. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dúvida, já vou estar dizendo um bom descanso, um bom final de semana e uma boa noite para vocês. Tranquilo, gente? Boa noite, doutor Yuri, doutor Igor. Até mais, doutor Gabriel. Valeu. Boa noite, doutor Luiz Ribeiro. Doutor Elter Oliveira. Boa noite, Luan. Boa noite, doutor Fernando, doutor Gustavo. Valeu. Por hoje tá bom, né? Tá ótimo. Boa noite, Dan. Bom fim de semana doutor pra você. Nicolas, você também. Pra todos aí, bom fim de semana. Falou. Boa noite, doutor Felipe. Igualmente.